GJR Entrevista. Oferecimento Sesc. Portas abertas, microfones liberados, gravador também já ligado pra gente bater um papo com a Ana Paula Rodrigues, a nossa psicóloga e psicanalista oficial aqui do GJR, né, Cabelo? Ela aqui, né, a nossa expert em assuntos da mente, né? Vocês achavam que setembro amarelo ia passar, ela não ia vir? Pois bem, ela vem em outubro, né? Pra fechar a conta e passar a régua, porque muita coisa foi falada, né? Ana, primeiramente, bem-vinda de novo, né? Obrigada, bom dia. Bom dia, bem-vinda. Muita coisa foi falada, mas a gente tem alguns tópicos muito importantes pra falar sobre o mês que foi de conscientização, sobre, né, suicídio, sobre questões mentais, mas tem coisa pra se falar, né, Ana? Muitas coisas ainda pra se falar. Sempre tem, né? Sempre a gente tem, deveria né? falar Sempre isso vai ter. todos os meses, né? Não só em setembro. Pra começar, assim, tem uma frase que é tão interessante, que é de um poeta americano, que diz assim, não estar morto não significa estar vivo. Né? Meu Deus. Que é um pouco disso, assim, que a gente vai falar hoje. Porque, bom, se falou muito durante esse mês da questão do suicídio, de quando alguém efetivamente rompe, né, com a vida. Mas a gente precisa falar um pouco de como que se chega nisso, assim, né? O que antecede, né, um rompimento com a vida. E antes disso, a gente pode pensar que existe um rompimento, uma cisão. A pessoa começa já a vai fazendo rompimentos com a vida psíquica, né? Por isso a questão da morte psíquica. Claro. Né? Ela tá aqui, mas parece que não tá, né? Ela tá aqui, mas não tá. Ela tá aqui, que é um pouco o que a gente tava conversando antes, Cabelinho, assim, né? Que às vezes a gente encontra as pessoas, assim, supostamente felizes, sorridentes, circulando socialmente, e na semana seguinte essa pessoa não tá mais aqui, né? E as pessoas ficam muito impactadas, assim, mas como assim? Eu conversei com ela semana passada e parecia estar tudo bem. Porque socialmente é mais aceito alguém que tá alegre, feliz, conversando, que alguém que chora o tempo inteiro, né? Assim, é difícil, inclusive, né, para quem tá perto, né, dessa pessoa que chora o tempo inteiro. Isso é outra coisa que a gente já conversou, como fazer para suportar isso também, né? Então tem um pouco, assim, tecnicamente falando, assim, o psiquismo, ele é regido por duas pulsões, assim, que é a pulsão de vida e a pulsão de morte. E elas andam juntas o tempo inteiro. Que é aquela questão, assim, por exemplo, vamos supor que hoje seria um dia lindo de sol, de verão, e a gente chega e ai, que lindo esse dia, né, maravilhoso. E daí tu sai de casa, mas que calor, meu Deus, né? Que é o tempo inteiro isso, assim, a gente sempre deseja mais coisas também, mas quando alcança aquilo, tá, mas também não era bem isso que eu queria, então já quer outra coisa. Então, isso vai o tempo inteiro, assim, elas andam juntas. A questão é quando a coisa começa a se separar e quando a pulsão de morte, ela vai ganhando mais volume, assim, vai abocanhando, assim, né, a pulsão de vida. E é aí que entram os grandes quadros de depressão, por exemplo, né? Então tem isso, assim, que a gente tem que começar a prestar um pouco mais de atenção, porque quem está entrando nesse processo, que vocês já devem ter falado o mês todo de ideação suicida, né, quem tem ideias, assim, de tirar a própria vida, isso, assim como ficar deprimido não é da noite pro dia, esse processo também não é da noite pro dia, né? Isso leva um tempo, né? E a pessoa vai dando sinais, né? Vai, de alguma forma, pedindo ajuda. Uma das cenas, assim, que a gente consegue observar é quando essa pessoa vai rompendo vínculos, né? Vai cada vez se isolando mais, vai se afastando mais, cada vez vai ficando mais solitário. Tem o que a gente conversava antes, né, do impacto das redes sociais, que isso é outra coisa que influencia muito, né, que bom, toda vez que eu entro na rede social, as pessoas que estão ali estão sempre muito felizes, né. Parece que tá sempre num comercial de margarina, a gente brinca, né, porque a rede social as pessoas vendem uma ideia do que elas fazem de bom, seja no teu trabalho, seja na vida familiar, seja na vida social, seja uma viagem que tu vai fazer. Então parece que aquilo, a pessoa que tá olhando de fora pensa, pô, minha vida não tá legal, porque a vida de todo mundo que eu abro aqui na rede social é maravilhosa, né? E assim, né, a gente tem que lembrar que mesmo quem posta, assim, né, sempre é algo de certa forma deslocado. Quem nunca foi almoçar, por exemplo, num restaurante e postou, sei lá, um prato da comida. Tu percebe que eu preciso parar o que eu tô fazendo
Eu preciso sair fora da cena, assim, eu não tô mais conectado com aquilo. Eu preciso sair porque eu me lembrei que eu quero postar, então eu nem como, né? Eu nem toco no prato pra tirar a foto, pra postar. Então, assim, nesse instante, ali eu já fiz uma pequena cisão, assim, né? Porque eu já fui pro mundo paralelo, né? Que não existe, É o né? mundo Que virtual. É o mundo virtual. É o mundo maravilhoso das pessoas, né? Então, quando alguém tá se sentindo muito solitário, muito deprimido, se deparar com esse tipo de cena, né, que só vai também, essas imagens assim que só vão entrando, isso atrapalha muito, né? Porque também se cria uma ideia de que ele é, assim, tô sozinha no mundo. Tô sozinha, tá todo mundo feliz, então pra que eu preciso continuar aqui? Né? Se eu tô sozinha, se eu tô triste, se eu não me relaciono com ninguém, então assim, essas cisões assim que vão acontecer, isso é uma coisa que a gente tem que então prestar atenção quando a pessoa vai aos poucos se retirando da vida, se afastando das vai coisas se que ela fazia, do cotidiano, daquilo que dava prazer para ela, daquilo que era interessante, assim, que daí é isso, né? Nada mais é interessante. As coisas não têm mais graça, né? As pessoas dizem isso, assim, quando eu quero me matar porque eu não vejo mais graça em nada, eu não quero falar com ninguém. As pessoas se sentem melhor daí isoladas, o que é, assim, que é uma falsa verdade, né? Então, assim, talvez a gente possa conversar um pouco de como que quando a gente percebe que tem alguém que está numa situação muito crítica, assim, o que a gente faz? Né? Essa era a minha pergunta, tipo, pô, eu tenho um parente, tenho um amigo que nesse momento, cara, ele tá desse jeito que tu falou, né? O que eu posso fazer? Porque muitas vezes a pessoa não se abre, a pessoa diz pra ti, não, tá tudo bem, não, tá tudo certo. O que fazer nesse momento que essa pessoa não tá legal? Convivo com o cara, eu convivo com o cara há 35 anos. Nos últimos 2 anos ele não tá igual. O que eu posso fazer? Claro, eu acho que a primeira coisa é, de novo, tentar se aproximar dessa pessoa, mas se aproximar em presença. Porque se aproximar, assim, isso nos atrapalha, de novo, né? Assim, a gente acha que tá em contato com a pessoa, né? Mandando mensagem, falando tá no pelo grupo de WhatsApp. Tá no grupo. E não. Daí a gente tá presente, mas de forma ausente, né? E para esse tipo de situação, tem que largar o celular do lado. Fulano, tô indo aí. Nem que seja para ficar 1, 2 horas sentado do lado do fulano sem falar nada. Porque, bom, se a pessoa não tá querendo falar, ela não tá conseguindo falar, ok. E aguentar, sabe? Aguentar junto com a pessoa. Porque quando a coisa tá alegre, assim, estão conversando, e daí é tudo maravilhoso, assim, é fácil. Mas e como é que faz para aguentar a angústia junto com o outro? Para suportar junto? Isso faz muita diferença. Porque quando alguém tá muito deprimido, pensando assim numa situação clínica, né? Quando vem alguém pro consultório que tá muito deprimido, muito choroso, às vezes são muitas sessões em silêncio, são muitas sessões chorando, até que é possível começar a colocar alguma coisa em palavra. Mas primeiro tem que conseguir estabelecer o vínculo, né? O vínculo tem que estar um pouco mais forte, assim, para conseguir falar. E às vezes é isso, é ficar no silêncio, mas ficar junto, em presença. Isso faz muita diferença, né? Hoje num mundo onde as conexões são tão virtuais, né? São tão rápidas. Tu tá aqui, a gente tá aqui no programa, daqui a pouco a gente já tá no WhatsApp falando num grupo de amigos, e tu tá falando disso, tu tá conversando sobre aquilo, todo mundo é tudólogo, né? Todo mundo tem opinião sobre tudo. Tu acha que tu tá perto da pessoa, né? Tu tá num grupo de WhatsApp, eu brinco de vez em quando com a ideia, cara, a gente não se reúne mais entre amigos, porque parece que a gente tá sempre reunido. A gente tá no grupo de WhatsApp, e aí saiu uma notícia importante, tipo um grupo de amigos que a gente tem de futebol, do Inter, enfim. Não, tá tudo certo, não precisa mais ver jogo junto. A gente já comentou o jogo, já viu o jogo, mas tu não tá vendo as pessoas. Parece que tu não vê mais as pessoas como que tu via. Parece a história que eu brinco sempre. Todo mundo hoje quer poupar 2 coisas: dinheiro e tempo, né? Tu tá sempre na pressa, tu tá sempre na correria. Tu para pra almoçar, tu já almoça com o teu celular vendo daqui a pouco um e-mail. Tu janta em pé. São momentos que tu tinha esse de convívio com as pessoas. Parece que isso se perdeu em algum momento, né, Ana? E assim, né, se a gente for pensar, por exemplo, num bebezinho, né? Se a gente deixa o bebezinho ali, sai e passa horas fora, ou um dia inteiro fora, o que acontece? Além do desamparo psíquico, né, tem o desamparo físico, assim, esse bebê vai morrer. Top. Né? Mas tem isso do desamparo psíquico, assim, com o adulto é a mesma coisa.
Claro que o adulto consegue se organizar, consegue ir lá, consegue se alimentar, né? Mas psiquicamente ele vai morrer também. Se ele ficar abandonado, assim, né? E é aí que, em seguida, possivelmente vem um ato suicida, assim. Então, claro que as questões que envolvem o suicídio, elas são inúmeras, assim, são complexas, né? Mas a primeira coisa que a gente vê normalmente é o que o sujeito quer. Ele quer acabar com o próprio sofrimento. Não necessariamente ele quer morrer. Ele só quer que o sofrimento acabe, porque é um nível de sofrimento atroz, assim, né? E daí, nisso, muitas vezes, ele acaba com a vida, né? Do corpo, assim. Então, por isso que eu digo, assim, de ficar junto, aguentando o sofrimento, assim, né? Do outro, para que isso, aos poucos, possa ganhar, de novo, um certo contorno. Porque a questão da cisão é um pouco essa, assim, né? O sofrimento e a angústia, ela é tão grande que isso lá pelas tantas começa a enlouquecer, assim, também, o sujeito, né? E a coisa fica... E aquilo fica tudo tão solto que daí é muito... É rápido, assim, né? Pra acabar com isso. E quando a gente consegue dar um contorno um pouco maior para isso que tá tão perdido, tão quebrado, assim, é como se o psiquismo tivesse esfarelado, assim, né? Quando a gente consegue dar um contorno para isso, bom, as coisas daí podem ter um outro destino. Na mesma linha da frase que a Ana trouxe no início do programa, né? Tem várias outras, né? Mas eu achei uma que é muito legal, que é até um provérbio africano, Ana. Que a morte te encontre vivo. Ou seja, né? Que é a hora que a morte chegar, que tu esteja vivendo, né, a vida, né? E não só deixando o tempo passar, não só vivendo, às vezes, uma vida paralela, né? Uma vida de outra pessoa. Que é uma coisa muito comum também nos tempos de redes sociais, né? A gente vive, às vezes, as vidas de outras pessoas, né, Ana? Sim, isso. E com isso a gente se abandona, né? E depois para conseguir se encontrar de novo é difícil, né? São questões realmente profundas, né? E que nada como buscar a ajuda de um especialista, ter ali um momento para também desabafar, ter essas trocas. Como é que é pra ti no teu trabalho, Ana? Assim, tem muitas trocas nesse sentido, da pessoa chegar ali, deitar no divã, sentar no divã, enfim, e chegar nesse nível de profundidade. Eu imagino que deve fazer parte do teu trabalho, mas como é que é pra ti lidar com esses desabafos, assim, dos pacientes do teu consultório? Claro, e isso, assim, a gente tem que lembrar que essa questão a gente já tratou disso aqui, né, também da questão da morte, no sentido de que isso é do humano, né, que a gente nega a morte o tempo inteiro, assim, né, porque a gente não tem não tem esse registro no inconsciente e é muito, assim, a gente não aguenta se a gente ficar pensando na morte um tempo inteiro, assim, isso é insustentável, né, para o psiquismo. Então, isso é do humano, isso sempre vai aparecer. Essa questão da existência em deprimidos ou não deprimidos, assim, isso é para todos. Isso sempre vai aparecer. Algumas pessoas conseguem entrar mais em contato com isso, outras passam negando mais, né? Agora, isso que eu quero dizer é o seguinte, assim, né? Que a questão da morte, ela precisa ser falada. Independente se a pessoa está com ideias assim de morrer. Ideias de morrer todos temos, né? Isso que eu quero dizer. Isso faz parte, né, da existência. A gente pensa nisso. Agora, se a gente lembrar dessa coisa insuportável de pensar nisso o tempo todo, por isso que a gente cria mecanismos de defesa, assim, para não pensar, vocês imaginem alguém que não tem mais mecanismo de defesa nenhum, assim, para defender o próprio psiquismo, né? E isso se instala e toma conta. Como é insuportável. Tu ficar com isso dia e noite. Eu lembrei agora que tu trouxe essa questão, Léo, eu lembrei da questão do sonho, né? Que também isso é outra, assim... Por que a gente sonha, né? Quando a gente dorme, às vezes lembra, às vezes não lembra. As pessoas acham os sonhos, assim, muito sem pé nem cabeça. Mas os sonhos, eles são processos elaborativos. A gente sonha para conseguir elaborar conflitos, né? E a gente sonha acordado também, né? Sonha no sentido, assim, de ter projetos, né? De conseguir... Mesmo quando a gente tá longe, tá pensando em, tipo, sonhando alguma coisa. Eu penso de vez em quando isso. Cara, mas eu tava aqui, parece que eu não tô, né? Isso, mas um pouco isso, assim, de poder ter sonhos nesse sentido, assim, de que a vida ande, assim, né? De ter projetos. Quem tá numa situação mais complicada, assim, psiquicamente, de um sofrimento mais severo... É como se fosse o pesadelo dia e noite, assim, né? Essa pessoa
não sonha, não tem projeto. Esse é outro ponto importante pra gente prestar atenção. Quando alguém não tem mais projeto. Seja o projeto do nível que for, assim, mas Sempre não tem que ter alguma projeto, coisa não pro tem teu um futuro, sonho. né? Quando alguém começa a não fazer mais esse tipo, assim, de projeção, assim, de conseguir se enxergar daqui a um tempo, de como é que as coisas vão ser, o que eu gostaria, o que eu quero, quando o desejo morre, assim, né? Aí a gente tem que prestar atenção e ficar perto, assim, né? Eu tenho uma pergunta que eu não sei se tem uma resposta, né? Eu acredito que tenha. Porque hoje tu tá falando de várias questões, a gente tá falando de sintomas, né? Uhum. A gente, em alguns casos, né, com essas campanhas que tem, tipo agora a gente entrou no Outubro Rosa também, que é uma campanha super importante, né? Hoje se fala muito em prevenção, né, Ana? Nessas questões de mente, psíquicas, como prevenir? Olha, É uma pergunta difícil, né? é uma pergunta difícil porque isso vai mudar de pessoa para pessoa, assim, né? Mas eu acho que a questão da palavra, assim, ela sempre vai entrar na linha da prevenção, diferente do silêncio, né? Mesmo que, né, voltando um pouco ao que eu disse antes, assim, de conseguir ficar em silêncio com alguém que está em sofrimento, mas a presença, a palavra, poder... isso que vocês fazem aqui, que fizeram esse mês todo aqui na rádio, eu acho que é isso, assim, poder falar... Porque uma vez se tinha um certo tabu, assim, Sim, sobre né? isso, né? É Não difícil de podemos falar. falar sobre suicídio porque, né, isso vai incitar o suicídio. Não é disso que se trata, né? A gente precisa falar. O problema é quando a gente não fala. Esse é o problema. As coisas... Pode prestar atenção, assim, né? Se tem, às vezes, alguma situação conjugal, alguma situação na família, alguma situação com um amigo que a coisa fica... E ninguém fala sobre aquilo, ninguém fala sobre aquilo. É Piora, sempre né? um problema, a coisa sempre piora. O silêncio sempre piora. Então, uma das formas, talvez, de prevenção, assim, ou de cuidado com isso, é a palavra, é poder falar. Poder falar da forma que for possível, assim, né? Claro que, pensando... Acho que aí tu tá pensando um pouco fora da questão do tratamento, porque o tratamento também é isso. Alguém que Sim. vai para uma terapia e para uma análise, mesmo que não... Muitas pessoas chegam assim, eu não tenho, assim... Chegam assim pra mim, eu não tenho uma grande questão, eu não tô deprimida, eu não tô... Mas acho que eu preciso vir... Porque sempre tem grandes questões, assim, sempre se tem, né? Mas às vezes... A gente acha que não, né? Isso, às vezes chega um pouco desse jeito, porque, eu nem sei se eu precisava vir, porque eu nem tô, assim, triste. Bom, as pessoas não vão se analisar só porque estão deprimidas. É porque, bom, começam a se pensar mais e começam a se questionar. E se não tem um lugar para poder falar sobre isso, talvez isso em algum momento vire um sintoma. Sim. Né? Porque se isso fica silenciado, a gente faz sintoma. Eu acho que a questão é externar, né? As pessoas acho que precisam externar mais, conversar mais, conviver mais. Daqui a pouco eu brinco sempre, né? Que eu fiz terapia por um bom tempo na minha vida e pra mim foi excelente. Não digo que não vou voltar porque daqui a pouco eu preciso de novo, né? Que eu acho que são fases da tua vida. Eu acho que tu conversar, tu conseguir se abrir, pra mim foi uma grande coisa, numa época complicada de vida, né? E hoje eu vejo isso como uma coisa que eu consigo falar. Se tu chegasse pro Márcio de Oforte, pro Cabelinho, de 10 anos atrás, tu vai fazer terapia, isso vai ser bom pra ti, e tu vai poder externar isso, eu vou dizer, tu tá louco, o dia que eu fizer, vai ficar só pra mim. Hoje eu vejo como uma questão que é importante falar que terapia muitas vezes é legal. Na maioria das vezes, nunca é ruim. Mas faça em algum momento. Se tu tiver condições, faça. Pra mim foi muito válido. E claro, a gente tem diversos tipos de... A gente tem a clínica privada, assim, tem o consultório privado, mas também tem o CAPS, tem o posto, assim, tem... Hoje a gente tem muitos recursos, assim, que são oferecidos em todas as cidades. Sim. Né? Não existe só o consultório. Porque é uma questão de saúde pública também, Exatamente. É quase uma epidemia, assim, né? Mundial. Então... E a gente vê por números e vê por notícias, né? E é isso, né, Cabelinhos, que tu tá dizendo. A sessão de terapia, a sessão de análise, ela claro que às vezes as pessoas têm uma certa ideia, assim, de que vou ir lá, vou falar e vou sair aliviado e feliz. Vai virar arco-íris, né? Isso. Não é assim também, né? A coisa não é, assim, mágica, né? E nem poderia ser, né? Assim, se a gente for pensar na complexidade que é o psiquismo, a gente precisa falar e às vezes falar muitas vezes da mesma coisa e falar de diversas formas até que aquilo se organize e não precisa mais falar. Né? É isso aí. E é bem por aí mesmo.
Muito bem, 8h40, bate-papo assim, com bastante profundidade, né? A gente tava conversando aqui na saída do cabelo, né? É um tema realmente profundo, né? Pra quem não entendeu, eu tive uma das minhas crises de tosse. Elas estão melhorando, mas diz quando ela vem, né? Quando ela vem, né? Precisou se ausentar ali rapidinho e nós estávamos falando sobre a profundidade desse tema e que não é uma coisa que se converse todo dia e a Ana tocou justamente nesse ponto, falar sobre... Muitas vezes vai ajudar a buscar a solução. Né? E aí, por isso que a gente recebe a Ana com tanto orgulho aqui todo mês, né? Já podemos agendar a próxima. Além da bela profissional que ela é minha grande amiga, então eu faço muita questão que ela venha, porque adoro não apenas ela, mas toda a família, né? Te aguardamos daqui em breve. Eu fico bem realmente, feliz Ana. de vir aqui, gosto muito. E fala com muita propriedade desse tema. Obrigado, Ana. A gente vai pro rápido intervalo. Na sequência, o último bloco de hoje aqui no GJR, na Clube 885, muito mais que rádio. Grande Jornal Regional. Clube 885. Muito mais que rádio.